tempo na reflexologia podal? Basicamente, 30 minutos é o suficiente para trabalhar os dois pés. E se você trabalhar no ritmo de 1, 2, 3, todos os pontos que eu pratico na minha sequência, nesse ritmo, 1, 2, 3, você faz tanto o pé esquerdo quanto o pé direito, finaliza as percussões em 30 minutos. Se você fizer 1, 2, 3, 4, 5, 45 minutos. E se você fizer em 8 vezes cada ponto, você consegue fazer em 1 hora. Isso já é cronometrado. Eu já tenho essa expertise, essa prática, e eu fiz justamente por quê? Porque eu já ensino a reflexologia há muito tempo. Você tem a opção, na sessão de 1 hora, fazer 1, 2, 3, e aí eu faço 30 minutos os dois pés, e depois eu faço de novo mais 30 minutos os dois pés. É uma opção. Eu, particularmente, não gosto de fazer 2 vezes uma sessão de 30 minutos. Eu gosto de fazer uma sessão inteira de meia hora num pé, depois mais meia hora no outro pé. Tá? Então, eu acho que representa melhor, você estimula melhor os pontos, tá? Estimula melhor os pontos quando você aplica um tempo maior. Inclusive, no Japão, né, quando a gente trabalhava lá, só um caos aqui para vocês, os japoneses gostavam de massagem muito forte. Lembrando que isso era em 1996. Tá? Então, esse conceito de pressão forte era muito intenso ainda, muito presente no Japão. Se você fizesse uma massagem fraca nos pés, o cliente saía reclamando, você recebia um ponto negativo lá na frente. Tá? Ele ia fazer uma reclamação com você. Então, a gente tinha que fazer as pressões fortes. E quando a gente queria que o cliente fizesse uma sessão de um tempo maior, porque o movimento às vezes era tão grande que todo mundo só fazia de 30 minutos. Mas quando estava um dia mais fraco, aí você falava assim, esse cliente vai aumentar o tempo de massagem. Então, o que o pessoal fazia? Fazia uma pressão muito, extremamente forte e falava, se você fizer uma sessão de 1 hora, eu posso fazer a estimulação dos pontos mais lento, tá? Mais vezes, e aí você sente menos dor. Apesar de, entre aspas, isso ser um comentário errado, equivocado na época que a gente fazia no Japão, não deixa de ser verdade em relação à teoria, o princípio. Olha que interessante, né? Era uma coisa que o pessoal fazia, e isso eu tinha 17 anos, nem tinha ideia do que era o princípio da reflexologia, por que eu estimulava isso, por que eu fazia aquilo, tá? Mas hoje, entendendo a teoria, entendendo o princípio, você consegue perceber que quando você faz mais tempo, com mais lentidão, com mais vezes a pressão, por mais vezes, você tem ali uma comunicação mais efetiva da sua estimulação e automaticamente o cliente também sente menos dor. Então isso faz muita diferença nesse processo. Então fica mais uma dica aí para vocês em relação ao tempo de massagem. 30 minutos é bom? Lógico que é. Né? E muitas vezes a gente utiliza a reflexologia como um serviço extra. Então ele fez uma massagem clássica, relaxante, ou fez um shiatsu de 1 hora e ele acrescenta o serviço de reflexologia. Então isso também é muito legal, porque você pode no começo utilizar a reflexologia como dade diferencial na sua sessão. Você não tem ninguém agendado lá na sua agenda, está vazia, vai estar com horário ocioso, pega e oferece uma cortesia de reflexologia para o seu cliente. Assim ele vai conhecer o serviço, ele vai começar a gostar disso. E aí a chance dele agregar isso depois pagando para você aumenta significativamente. Olha que legal. Então essa é uma outra dica. Complementar a sua sessão de corporal, seja shiatsu, seja massagem clássica, seja drenagem, com a reflexologia podal de 30 minutos. Então aí 30 minutos é mais que suficiente, porque ele já fez 1 hora de massagem. Agora, se ele gosta muito da reflexologia, e aí a gente está falando do tempo, lembra?
1 hora de sessão de reflexologia faz diferença em relação a 30 minutos. Então, se ele está fazendo somente a reflexologia nos pés, uma sessão de 1 hora faz diferença sim. Então, e se você conseguir convencer, argumentar isso para o seu cliente, aí sim ele vai te escutar e vai, né, fazer um tempo maior da sessão de reflexologia. Tá ok?